Bom dia a todos, a todas. Prazer enorme estar aqui na abertura desse nosso seminário. É com muita satisfação que nós abrimos o seminário Jornalismo, as novas configurações do quarto poder. Evento realizado pela revista Cult e pelo SESC, instituição essa que represento como diretor regional. Aproveito para parabenizar e agradecer as equipes do SESC envolvidas na elaboração desse seminário e à equipe da revista Cult, que tem na figura de Daisy Bregantini uma representação à altura das árduas batalhas empreendidas por órgãos de imprensa comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Uma mulher que vê na comunicação um poder libertário, um espaço para enriquecer uma vida que nos é comum. Embora o SESC não se configure como uma instituição de caráter formativo no âmbito do jornalismo, tem na base de seus princípios a educação permanente e não formal, e a cultura, dois elementos fortes presentes nesta ocasião. Assim, discutir de modo plural e público tais temas que perpassarão as falas e as impressões desses dias é um motivo de mantermos vivos olhares e ações sobre assuntos que dizem respeito a toda a sociedade brasileira. Na contemporaneidade, cujos valores se atrelam cada vez mais às velocidades cultivadas pelas tecnologias, o exercício da reflexão tem sido relegado a espaços cada vez mais escassos. Nesse sentido, um encontro como esse tem seu valor acrescido pela insistência de pensamentos que renegam o conformismo e que se expandem na alteridade. Por isso, convidados nacionais e internacionais discutirão, colocarão questões, proposições e provocações que, de um modo ou de outro, nos trarão caminhos às nossas escolhas. Com um formato que permite interpretações diferentes, percorreremos um terreno fértil para cultivar tradições e projeções, um lugar cujas sementes servirão de alimento para o pensamento. Alimento esse mais que necessário nos dias de hoje. É preciso difundir com afinco o imperativo discernimento daquilo que a mídia, seja ela nos mais diversos formatos possíveis, transmite à sociedade. Como disse o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, sob a pele das palavras há cifras e códigos. Pois no universo que se esconde nas artimanhas das palavras, nos subterfúgios sondados por um discurso que se disfarça em verdade, há situações concretas manipuladas por falsidades que potencializam as misérias humanas que tentamos extinguir. As notícias falsas que se esparramaram nos últimos tempos, tomando ares concretos de possibilidades, devem sempre encontrar as resistências para que a nossa democracia, já tão abalada por processos contínuos de descrença de sua verdadeira potência, não se veja enfraquecida ou mesmo adoentada. Precisamos também fortalecer a diversidade que se encontra nas palavras nativas de cada cultura, deixando à humanidade um legado de riqueza e não uma eugenia estática de línguas que vão se perdendo e morrendo pela imposição de entendimentos unilaterais, numa linguagem manuseada para causar dependências e nunca ser livre,
em contradição de como devem ser os pensamentos. Refletir é um processo de crescimento e, inevitavelmente, pode doer. Uma dor que se suporta pela experiência com a esperança de uma sabedoria alcançada. No entanto, refletir também pode deliciar, uma delícia de ver alargados os horizontes que um dia foram estreitos. Espero, portanto, que o presente seminário seja uma forma de crescermos e nos fortalecer como seres humanos na busca de uma completude que transcenda o mero valor material e que atinja e alimente os valores que nos construíram e nos mantêm como humanidade. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, mediando esta mesa em um momento em que o jornalismo é tão debatido em termos das desinformações, em termos da nova reconfiguração que temos por meio da internet, né, que mudou completamente as formas de fazer jornalismo. Eu tenho 3 personalidades aqui. Eu vou apresentá-los primeiramente, depois nós daremos 15 minutos para cada um, né, e abriremos em seguida para as perguntas. É um prazer recebê-los. Vou começar pela Andrea Dipp. Andrea é repórter especial na Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Reportando sobre direitos humanos desde 2001, recebeu 6 prêmios de jornalismo em direitos humanos e foi finalista do Prêmio Gabriel Garcia Marques para o Novo Jornalismo Ibero-Americano em 2015. Publicou o livro-reportagem Em Nome de Quem? A Bancada Evangélica e seu Projeto de Poder. Muito bem, é um prazer recebê-la. Agora iniciarei com a Manon Paulic, nascida na França em 1930, estudou jornalismo no Harman College. 90? Desculpe, você não estaria mais aqui. Poderia ser o seu espírito. Em Nova York, começou a carreira trabalhando como repórter no The Santiago Times, publicação escrita em inglês, baseada no Chile. Voltou para a França em 2013, correto? E auxiliou Eric Fattorino, Laurent Grelzman e Nathalie Turtles no lançamento de uma nova publicação, o jornal Leon. Vem trabalhando exclusivamente para o periódico há mais de 4 anos, inicialmente como jornalista responsável pela seção Harper's, como o artista Jochen Jerner, e atualmente como repórter. É um prazer recebê-la. Finalmente, nós temos o professor Wilson Gomes, professor e jornalista, é doutor em filosofia e professor titular da Faculdade de Comunicação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade Federal da Bahia. É autor de Transformações da Política na Era da Comunicação de Massa, da editora Paulus, de jornalismo, Fatos e Interesses da Insular, e coautor com Rosely Maia, de Comunicação e Democracia, Problemas e Perspectivas, também da Paulus. É um prazer, professor. Iniciaremos, então, com 15 minutos para cada palestrante. E você, Andréa, poderia iniciar? Tá bom. Pode ser? Pode. Então, tá, 15 minutos para você. Tá bom. Bom dia a todas e todos. Queria agradecer primeiro o convite da CULT, do SESC. É uma honra para mim estar nessa mesa, que precisa, enfim, falar de tanta coisa, né? Que responsabilidade. Eu acho que, enfim, a forma que eu tenho de contribuir melhor, talvez, para essa discussão, seja contar um pouco da experiência da agência pública. Vou seguir aqui as minhas notas, porque para não divagar demais, e sou repórter, então um pouco tímida, vou seguir aqui nas minhas anotações.
A Pública ela foi fundada em 2011, para quem não conhece, por repórteres mulheres. É a primeira agência de jornalismo investigativo sem fins lucrativos no Brasil. E a Pública nasce justamente com a ideia de oferecer uma coisa que as grandes redações não têm tido mais como fazer, que são as grandes reportagens. O jornalismo investigativo, aprofundado e imersivo demanda tempo, dedicação do repórter e é caro, para além desse contexto que a gente está tratando aqui, vai tratar aqui, né, de competitividade pelo furo, pelo quente, pelo timing, o conflito com interesses de anunciantes e a disputa, mais recente, a disputa pela timeline da audiência, né? Isso sem entrar especificamente também na crise de modelo de negócios que o jornalismo vive hoje, que a gente pode retomar mais para frente, que torna a reportagem uma coisa ainda mais distante da realidade das grandes redações. Por experiência própria, eu posso dizer que é algo quase impossível para os grandes veículos de comunicação, principalmente jornais e portais, deixar um repórter 2, 3 meses em uma pauta. Acho que os jornalistas estão aqui que trabalham em grandes portais ou grandes veículos de comunicação sabem disso. Eu já trabalhei num veículo, por exemplo, que me disse que entrevistar 3 fontes para uma matéria era um luxo que a gente não poderia bancar. Enfim, pois é, triste. Eram poucos repórteres, a matéria tinha que sair, o furo, ou, no mínimo, o não dar depois, eram prioridade absoluta nessa disputa pelos cliques. De novo, o que eu disse aqui parece chocante, mas é a realidade de muitos veículos. Então, levando em conta tudo isso, pensando na concentração de mídia que a gente ainda tem no Brasil, e para que essa concorrência, né, entre, enfim, nessa disputa pela audiência não fosse uma questão, um problema, ou mesmo um fator de peso nas escolhas de pauta, o modelo escolhido pela Pública foi o de fazer o jornalismo investigativo e oferecer o nosso conteúdo em Creative Commons aos outros meios de comunicação. Isso ajuda também a furar a bolha, porque as nossas matérias vão para portais, vão para jornais locais, vão para jornais maiores. Então, isso também é um jeito da gente não ficar só na nossa bolha de audiência, né? Enfim, funciona. A gente, em 2017, o conteúdo da Pública foi republicado mais de 1.900 vezes por mais de 700 veículos. Quer dizer, é um modelo que a gente está, enfim, trabalhando duro e vendo funcionar. Isso também é uma forma de não depender tanto das redes sociais e das condições do nosso amigo Zuckerberg, né? Pois é, que também é uma questão importante para a gente falar no jornalismo atual. Enfim, e como a gente também entende que o jornalismo é importante para a democracia, a gente acha fundamental fomentar esse jornalismo que a gente acredita, que é o jornalismo independente, investigativo e inovador. Como a gente faz isso? Através de bolsas de reportagem para repórteres financiarem as pautas dos seus sonhos. Então, periodicamente, a gente lança projetos de bolsas de reportagem, que qualquer repórter pode inscrever sua pauta e participar. A gente também faz congressos sobre jornalismo independente, conversas periódicas sobre jornalismo, residências e labs na nossa Casa Pública, no Rio de Janeiro. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de conhecer, estão todos convidados. A Casa Pública é um espaço que a gente tem no Rio para receber jornalistas brasileiros e de fora do país, para esse tipo de atividade, residências, laboratórios, estudantes, enfim, é muito legal, convido todas e todas a conhecer. E aí, muitas vezes, o que acontece também é que a Pública acaba pautando a grande imprensa em assuntos que geralmente não aparecem, como nas questões indígenas, por exemplo, nos conflitos agrários, e mesmo na violência de gênero, que é um assunto de maior interesse da mídia em geral atualmente, ainda bem, a gente, por exemplo, a gente fez uma grande reportagem sobre violência obstétrica, que, na época, foi a primeira grande reportagem sobre violência obstétrica
e que, além de ter sido muito republicada e de ter sido uma das matérias mais lidas da história da Pública, acabou pautando o debate. Então, vários programas de televisão, vários jornais e várias revistas fizeram suas próprias matérias sobre violência obstétrica, o que, para a gente, também é incrível. Assim. Se a gente conseguir não só que a republicação, mas pautar o debate, para a gente é tão importante quanto. Assim. E teve também, enfim, esse livro que eu acabei de escrever, que foi uma matéria que foi financiada e votada pelo público, que chamava Os Pastores do Congresso, que falava sobre o projeto de poder da bancada evangélica, que se tornou um livro a convite da editora Civilização Brasileira. Então, é muito legal ver esses desdobramentos. Assim. A gente também trouxe o primeiro projeto de checagens para o Brasil, né, que é o projeto Truco, e hoje a gente tem vários projetos e várias agências de checagem no país, que é muito legal. E aí a pergunta que sempre vem, como a gente colocou esse projeto de pé? O modelo de negócio escolhido pela Pública foi o financiamento via crowdfunding e fundações. Isso, de cara, lima o compromisso com o número de cliques para atrair novos anunciantes, por exemplo, ou os assuntos proibidos pelo conflito de interesses. A gente gosta de, enfim, deixar claro sempre que a gente não depende de nenhuma fundação especificamente, a gente tem um modelo misto de financiamento, que é mais sustentável, e que a gente também não aceita encomendas de reportagem. Ninguém tem acesso ao nosso conteúdo antes do leitor. E as pautas são propostas pelos repórteres na Pública. Então, enfim, não tem nenhuma interferência desses financiadores no nosso jornalismo. Até porque, senão, não faria sentido nada disso que eu disse até agora. E o retorno tem sido muito legal. A gente conquistou 32 prêmios de jornalismo desde 2012, nacionais e internacionais. Em 2016, a gente foi o terceiro veículo mais premiado do país. E outra forma de retorno ainda mais importante, na minha opinião, é saber que as reportagens estão gerando impacto. Eu vou falar de algumas que eu fiz, porque, enfim, são as que eu tenho mais próximas. A gente teve matéria citada em denúncias feitas pelos movimentos sociais na ONU, a gente na Corte Internacional de Direitos Humanos, e vou dar um exemplo. No ano passado, eu fiz uma reportagem em parceria com o nosso repórter, dentre outras coisas, repórter de dados, que é o Bruno Fonseca, sobre as cidades que mais matam mulheres no Brasil. E, no nosso levantamento, a Ananindeua, que é uma cidade do Pará, aparecia no topo desse ranking. Então, a gente, enfim, publicou esse ranking, e eu fui até a Ananindeua para investigar por que isso estava acontecendo. E aí conversei com mulheres, com as autoridades locais, enfim, não vou contar para vocês a conclusão da reportagem, quem quiser ler está na Pública, o título é O Poder Público Só Nos Vê Quando a Gente Tomba. E essa reportagem, além dela ter sido muito republicada e repercutida, inclusive em matéria de televisão, ela instigou uma sessão especial sobre feminicídio na Assembleia Legislativa do Pará. Tem um outro caso que eu gostaria de contar rapidamente, que eu acho muito emblemático da importância do jornalismo investigativo, que é o de uma moça que eu vou chamar de Ellie. A Ellie foi estuprada, ela era uma jovem que foi estuprada numa cidade do país, não em São Paulo, uma outra cidade. E ela teve o aborto legal, que é garantido por lei, negado. Na história, ela estava numa festa, e aí bebeu, e, enfim, apagou, e foi estuprada. E aí, quando ela engravidou, ela já era mãe, e quando ela foi atrás do aborto legal, que é garantido por lei, de novo, vou repetir, ela não teve acesso porque disseram que ela estava numa festa, estava bêbada. Ela, enfim, quem disse que ela foi estuprada e quem disse que ela não quis. Enfim, nada de novo, né? A gente conhece essa história muitas vezes, infelizmente. Mas, enfim, a Ellie foi desesperada, ela começou a procurar informações, né, sobre o aborto legal, sobre como ir atrás dos direitos dela. E aí ela chegou numa reportagem que a gente fez. Ela não entendeu muito bem que a gente era uma agência de jornalismo, enfim, ela só achou aquela reportagem, que foi uma reportagem feita por um grupo de jovens repórteres sobre aborto legal, numa bolsa de reportagem. Ela achou essa reportagem e mandou uma mensagem para a gente pedindo ajuda, contando a situação dela, falando que ela não teve acesso
a esse direito e pedindo ajuda. O que a gente fez foi colocar ela em contato com um movimento de mulheres, que acabou trazendo ela para São Paulo. Ela foi atendida no Pérola Byton pela equipe do Dr. Jefferson Drezé, que era a equipe que fazia o aborto legal no Pérola Byton. Ela conseguiu fazer. Essa mesma organização levou ela para Brasília. Ela teve um pedido de desculpas oficial da ministra na época, e o caso dela foi levado para a OEA, e a gente fez uma segunda entrevista com ela, contando essa história toda e voltando nessa questão de como, e nessa denúncia de como o aborto legal não está sendo realizado no Brasil como deveria. Então, quer dizer, é uma história que eu acho muito emblemática, porque ela fecha um ciclo, né, muito, muito legal, assim. E aí, o que mais? Bom, quem quiser também, a história dela está lá, todas essas matérias que eu estou dizendo estão no site da Pública, quem quiser ler. E aí também uma pergunta que muitas vezes surge para a gente, principalmente nesse momento de polarização, é se a Pública faz jornalismo militante. Isso tem sido também um debate, né? Principalmente no jornalismo independente no Brasil, isso tem sido um debate importante. E a gente costuma dizer que a gente só é militante na defesa dos direitos humanos e no feminismo, porque não dá para não ser. Mas que a gente acredita no jornalismo isento, que não significa um jornalismo apolítico, mas significa um jornalismo apartidário. É importante dizer isso, porque no Brasil a gente tem um vício de achar que cobertura de direitos humanos é pauta de esquerda, mas é uma pauta da humanidade. E os veículos têm sido muito perseguidos. A Pública mesmo tem sofrido uma perseguição constante, muito violenta nos últimos tempos, né? Então, eu acho que esse é um debate muito importante da gente fazer também. Agora, enfim, passando um pouco para esse debate mais no campo das ideias, já vou encaminhando o fim da minha fala. Eu acredito que é importante separar a crise do jornalismo da crise de modelo de negócios do jornalismo. Eu sei que, enfim, vão ter outras mesas que vão falar sobre isso durante esse evento, mas a gente tem visto uma crise de modelo de negócios no jornalismo, né? E a gente também não pode dizer simplesmente que a internet faz mal para o jornalismo, por causa dos ruídos, das notícias falsas e da falsa sensação de uma politização ou de uma falsa sensação de estar super informado, quando, na verdade, não se está aprofundando as ideias. Claro, isso existe, e existe muito. A gente tem lidado com isso, né? E tentado pensar maneiras de vencer isso o tempo todo. Mas, por outro lado, a internet traz também pulverização, traz a possibilidade de você ter pessoas com câmeras nas mãos em todos os lugares do mundo para dar diferentes perspectivas. Uma coisa que a gente viu acontecer no Brasil de forma muito intensa em 2013, por exemplo, né? O que veio daí, enfim, é outra história. O monstro que se criou a partir daí é uma outra história, mas foi um exemplo, né, de uma mudança de cobertura do que estava acontecendo ali em 2013, uma mudança, inclusive, que a grande mídia teve que fazer a partir desses celulares que estavam ali no meio das manifestações, né? As próprias checagens, enfim, tudo isso traz possibilidade de mudança do monopólio da verdade. Você deixa o jornalismo mais vivo e com mais lastro. E mesmo quando a gente pensa na crise de modelo de negócios que a internet trouxe, é muito interessante, porque tem a ver com a forma como os anúncios e a publicidade subsidiaram o jornalismo desde o século XX no Brasil, né? Essa nova cultura de crowdfunding que a gente, os veículos independentes principalmente, né, que a gente está tentando criar no Brasil, por exemplo, é um longo caminho a percorrer, justamente porque é preciso que a sociedade veja o jornalismo como algo mais do que um produto de consumo, veja como um elemento fundamental e estruturante para a democracia. E aí é claro que o jornalismo que a gente faz também precisa cumprir esse papel, né, de fundamental e estruturante para a democracia. Não dá para exigir isso das pessoas ou querer essa mudança de pensamento se a gente também não fizer a nossa parte. Inclusive para qualificar esse debate público. E aí, na raiz de tudo isso, eu acho que está a gente não acreditar no jornalismo como moeda de troca. Eu acho que
É um pouco por aí. Vou encerrar aqui a minha fala. Deu certinho, 1 minuto, né? Ótimo. Certinho, André. Bom, antes de passar a palavra para Manon Paulic, eu gostaria de deixar um aviso. As perguntas devem ser encaminhadas por escrito para o Bruno, da equipe da CULT. Por favor. Cadê o Bruno? O Bruno está ali. Então, vocês podem já encaminhando as perguntas durante as próximas palestras. Bom, então, agora é com você, Manon. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, une très belle invitation. Alors, moi, je ne suis pas aussi organisée qu'Andrea, donc j'ai pas tout écrit en notes, mais j'espère que ma mémoire de vieille femme ne va pas me lâcher en route. Donc, je me suis dit que ce qui pouvait être intéressant, c'est de vous présenter tout simplement le journal pour lequel je travaille, qui s'appelle Le 1, qui est un journal indépendant, donc sans publicité, aucune, qui est basé à Paris et qui est distribué dans toute la France et dans les pays francophones. Donc le 1, en fait, a été fondé en 2014, à une époque où on nous trouvait un petit peu fous de se lancer dans la création d'un journal papier, à l'heure où le digital se développe de plus en plus. Donc, on a beaucoup réfléchi et comme le répète souvent Eric Fotorino, alors Andrea parlait d'une crise du business du journalisme et non pas une crise du journalisme. C'est très juste, on pense vraiment pareil. Et la formule d'Eric Fotorino, c'est la crise du journalisme n'est pas une crise de contenu, mais de contenant. Donc, il a fallu imaginer une autre manière de proposer en fait le journalisme, un autre format. Donc le 1, en fait, a une forme assez particulière et je vais peut-être vous le montrer pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc le 1, pourquoi? Parce qu'un sujet d'actualité par semaine, c'est hebdomadaire, sur une seule feuille de papier. Donc en fait, c'est une feuille qui se déplie. Donc je vais poser le micro pour vous montrer. Voilà, alors pourquoi cette forme? On n'est pas venu à cette forme tout de suite, mais en fait, on a voulu déjà traiter d'un sujet unique pour pouvoir s'immerger dans un sujet par semaine. Aujourd'hui, on est hyper informé, on a de l'information qui vient de partout, des réseaux sociaux, des journaux, etc. Les gens lisent énormément, beaucoup, sur plein de sujets. Et c'est vrai qu'on a l'impression de ne rien saisir et de laisser tout passer, de picorer un petit peu partout et ne jamais s'immerger. Donc le choix de prendre un seul sujet nous permettait de nous concentrer pendant une semaine sur quelque chose et de le creuser. Donc le 1, en fait, ne fait pas appel seulement à des journalistes, et ça, sa particularité, c'est que chaque semaine, il fait appel à des spécialistes en tout genre en fonction du sujet. Des romanciers, des anthropologues, des scientifiques, des statisticiens, économistes et des artistes, beaucoup d'artistes aussi. Parce qu'on pense que on voulait sortir de l'entre-soi journalistique qui est plein de réflexes, qui est très riche, mais qui est plein de réflexes et qui parfois bloque un peu. Donc on a voulu proposer beaucoup de regards pour que le lecteur puisse en fait se faire une idée d'un sujet sans être vraiment, en étant guidé, mais sans avoir d'idée imposée en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux grosses particularités du 1. Il y en a une troisième qui est en fait l'objet. Nous on ne l'appelle pas le journal, on l'appelle l'objet parce que il a quand même une forme assez spéciale. Il est fabriqué à partir d'un papier recyclé, beaucoup plus épais que le papier journal classique en France, qui fait qu'en fait le papier ne s'abîme pas, enfin s'abîme assez difficilement. Et donc c'est un objet qui est voué à durer. Et en fait, nos lecteurs gardent ce journal, archivent le journal et le ressortent de temps en temps, parce que comme ce sont aussi des points de vue d'universitaires, ce sont des papiers qui peuvent être lus et relus plus tard.
Donc voilà, donc ça c'est et aussi la particularité, c'est que dans le poster, alors là c'est une image, mais ce poster-là peut nous permettre également de faire des grandes cartes géopolitiques. Voilà, donc là c'est une image, de faire des grandes cartes géopolitiques, des infographies. Voilà, ça nous donne une liberté aussi et une petite chose en plus en fait pour le lecteur. Le fait qu'il n'y ait pas de publicité, donc ça aussi c'est un choix assez drastique et assez osé, ça permet donc, comme je vous le disais, de garantir l'indépendance du journal et de gagner la confiance du lecteur par ce biais, mais également d'éviter toute pollution visuelle. Donc quand on lit le 1, on s'immerge, il n'y a pas d'hyperliens sur lesquels on peut cliquer, on est vraiment dans le sujet pendant 1 heure, c'est 1 heure ou un peu moins de lecture. Voilà, donc ce qui permet aussi de ne pas créer de frustration, ce qui est aussi un problème aujourd'hui chez les médias. En tout cas, c'est le sentiment de beaucoup de lecteurs qui se sentent envahis, submergés par les informations. Donc, 1 heure de lecture, ça nous paraissait être une bonne proposition en fait pour le lecteur d'aujourd'hui. Voilà, donc je crois que je vous ai présenté le journal dans son intégralité. Bon voilà, donc le fait que l'on n'ait pas de publicité fait qu'il faut c'est un combat au quotidien pour pouvoir vivre. Aujourd'hui, on a 21 000 abonnés en 4 ans, donc ce qui est plutôt pas mal. On est assez satisfait, mais c'est jamais gagné. Donc il faut multiplier les partenariats avec les chaînes de télévision qui nous soutiennent beaucoup, les radios aussi qui parlent de nous. Multiplier les partenariats avec parfois des institutions, par exemple. C'est le centenaire de la guerre de 14 cette année. Enfin, depuis 2014, en fait, on a un partenariat avec une institution qui s'occupe de protéger la mémoire de la guerre de 14. Donc, par exemple, ces institutions-là nous commandent, en fait, c'est pas qu'ils nous commandent des numéros, mais ils nous garantissent de nous en acheter quelques milliers en échange du fait que l'on traite d'un sujet qui va les aider en fait à promouvoir cette mémoire. Voilà, donc il faut réinventer en fait ce modèle, réinventer ce business en fait, tout en garantissant l'indépendance. Et c'est ça le combat quotidien du journal. Voilà. Dont l'objectif est de gagner des abonnés pour pouvoir s'assurer une viabilité, parce que le kiosque est en train de se casser la figure en France aussi. Je ne sais pas si c'est le cas au Brésil, mais en tout cas, c'est très très difficile pour les vendeurs de journaux aujourd'hui de rester en fait en vie. Voilà. Je ne sais pas s'il me reste un petit peu de temps pour expliquer 5 minutes, ok. Peut-être que je peux vous expliquer encore comment on choisit nos sujets au 1. Les sujets mûrissent en fait au fur et à mesure de la semaine. Dans l'équipe principale, on est une petite quinzaine au journal, mais on est très très peu à la rédaction. Nous sommes 2 journalistes à la rédaction, plus nos 2 directeurs qui sont d'anciens journalistes du quotidien Le Monde, donc d'anciens reporters, directeurs de journaux. Donc à nous 4, on s'occupe officiellement de l'éditorial en fait, mais en réalité tout le monde participe. On a commencé comme une petite start-up, donc en fait tous les lundis on se réunit, tous les lundis midi on se réunit, équipe marketing, commerciale, éditoriale, pour discuter des sujets ensemble. Et on invite aussi à notre table, parce que c'est un déjeuner tous les lundis, on invite à notre table une petite équipe que l'on a formée il y a 4 ans, qui évolue au fur et à mesure, mais qui reste relativement stable, de spécialistes qu'on appelle nos référents, et qui sont un anthropologue, un éditeur-poète, un politologue, qui d'autres nous a rejoint récemment une journaliste spécialiste de l'environnement. Voilà. Donc, et avec toutes ces personnes aux spécialités très, très variées, on discute des sujets, et ces personnes-là nous permettent en fait de sortir de nos réflexes journalistiques quand on aborde un sujet et de l'aborder sous un angle un peu différent d'habitude. Il nous ouvre aussi la porte à un certain nombre d'autres spécialistes auxquels, en tant que journaliste, on n'a pas forcément accès. Des gens qui sont en train de préparer des thèses. Voilà. Ces gens-là sont tous très, très connectés.
Et c'est vrai que dans la presse, on a tendance à souvent contacter toujours les mêmes spécialistes, parce qu'en fait, c'est un rythme très particulier. La presse, c'est très, très rapide. Tout le monde n'est pas capable de répondre, et tout le monde ne souhaite pas s'atteler à une tâche en si peu de temps, en quelques jours, écrire un papier en quelques jours. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à toujours avoir recours aux mêmes personnes. Et donc, ces gens-là, ces universitaires, nous ouvrent la porte à d'autres universitaires que nous ne connaissons pas. Voilà, donc ces déjeuners sont très, très riches, et c'est vraiment là que l'on construit le squelette du 1. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous montrer quand même, pour conclure, alors attendez, je regarde ce que j'ai pris quand même. Voilà, nous avons parfois des éditions en fait particulières où on rend le 1 encore plus grand. Voilà, ce sont des éditions un peu collector. Et voilà, je vais vous déplier celui-là pour que vous voyez pourquoi on l'appelle également l'objet. C'est un numéro que l'on a consacré à la Tour Eiffel. Voilà, un hors-série qu'on a consacré à la Tour Eiffel. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup pour votre attention. Bem, eu gostaria de lembrar que o Bruno continua recebendo as questões por escrito. Agora, por favor, Wilson. Ok, bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem confortáveis aí nessa temperatura. Eu não. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao SESC e à CULT pelo convite, e agradecer, também cumprimentar a mesa aqui, Manon e Andréa. Prazer estar aqui, e espero estar à altura da performance das interlocutoras que me precederam. Eu não sou jornalista, eu trabalho, embora lide com jornalismo e com jornalistas, porque eu sou professor de jornalismo há 30 anos, formo jornalistas e defendo jornalistas e jornalismo por aí afora. Eu venho de outra formação, eu trabalho com política, eu fiz filosofia, eu trabalho com política, eu trabalho com democracia, e, em suma, estou muito próximo desse âmbito, mas não vou falar de experiências, eu vou falar, numa outra perspectiva aqui, sobre o tema mesmo da sociedade hiperconectada de uma maneira teórica, que é onde eu me sinto em casa. Tá? Espero que dê jogo. 15 minutos é um tempo complicado para mim, vou tentar, naturalmente, me ater a isso aí, sou reconhecido pela minha docilidade, mas 15 minutos é menor que um textão, na verdade, né? Mas vamos tentar aqui dizer alguma coisa sobre isso. Eu fiquei bem restrito ao tema sociedade hiperinformada. Estamos na época do hiper, são os hiper muitas coisas. Nós temos hoje um cidadão hiperconectado, por exemplo, temos um cidadão hiperparticipante, e eu que sou de uma geração de pessoas que trabalham com política que reclamava do hipo, né, do sub, havia pouca participação, a participação política era baixíssima, os índices de participação eram declinantes desde os anos 60, naturalmente nós ficaríamos felizes com relação a isso. Também quem viveu, a minha geração viveu a ditadura militar também, então é uma sociedade de hipoinformação, havia níveis de informação, tanto de quantidade quanto de diversidade de fontes, nesse momento. Então, claro que, aparentemente, sair do hipo para o hiper é uma vitória, e, naturalmente, deveria ser bom ter uma sociedade de pessoas hiperinformadas, hiperconectadas, hiperparticipantes, etc. Deveria ser também uma sociedade hiperdemocrática, por exemplo. Tá? Infelizmente, as coisas não estão bem assim. Se nós pegarmos como representação, e claro, não podemos generalizar, mas alguma generalização pode ser feita, a situação do Brasil hoje, que é uma questão. O cidadão
ideal da democracia, de uma sociedade hiperinformada, é o chamado cidadão socrático. É um sujeito que tem níveis consideráveis e consistentes de informação qualificada sobre os pontos que lhe interessam, para tomar decisões políticas também bem informadas. É exatamente isso mesmo, bem informado. Decisões políticas bem informadas faz parte de qualquer manual de teoria democrática sobre o ideal do cidadão. Tá? Se a sociedade é hiperinformada, então essa decisão bem informada, naturalmente, é óbvio que ela vai acontecer, porque não há indigência. Inclusive, eu sou de uma geração que também fazia um discurso sobre hipo-coisas. Né? Uma das coisas hipo era a educação. As pessoas têm nível baixo de escolarização no Brasil, então isso é um problema para a sociedade democrática, porque nós estamos abaixo. Então, nós temos poucos recursos, pouca distribuição do capital cultural para que as pessoas pudessem alcançar e desfrutar da informação, formação, posição crítica, etc. Bom, estamos na melhor das sociedades comparativamente com o quadro da sociedade dos anos 60 aos anos 70, temos cada vez mais gente escolarizada, cada vez mais gente educada nesse país, e também pensaríamos. Então, a democracia é uma hiperdemocracia. Parece que as coisas estão mais complicadas. Por exemplo, as pessoas numa cidade hiperconectada e hiperinformada sabem mais? Aí você pensa assim, sabe mais? Aí você pensa, fake news, bolha informativa, radicalização. Parece ser uma correspondência dessa sociedade hiperinformada. Fake news é um fenômeno interessante, no sentido de que não é simplesmente questão de notícias falsas, mas questão de falsas notícias. Que alguém produz falsas notícias. Eu sou um sujeito que trabalho em ambientes digitais, não só porque produzo em ambientes digitais, porque eu acho que é importante ser intelectual público nesses ambientes, que é onde se trava grande parte da luta política hoje no Brasil, mas eu estudo profissionalmente isso. Então, eu tenho lá o meu cercadinho de feios, sujos e malvados, que eu uso para espiar um pouco o que acontece nesse submundo. Eu, por exemplo, agora estou aqui, mas eu estou infiltrado em 5 grupos bolsonaristas no WhatsApp, por exemplo. Tem um problema de memória do meu celular, mas acompanhando tudo isso. Então, a circulação de informação, de falsa informação, de coisa que finge ser informação, mas que não é informação, é desinformação, é assombroso. Chegou a tal ponto que o Facebook lançou um prêmio para pesquisadores do WhatsApp, com preferência para Brasil, México e Índia, não por acaso, que dá $50 mil para você fazer pesquisa sobre a desinformação no WhatsApp. O WhatsApp se constituiu o inferno da política brasileira, por exemplo. Tá? Então, as pessoas são muito informadas. E você diz, não, mas a culpa disso é da baixa escolarização. A esquerda adora esse argumento da falta, do hipo, na verdade. E você vai olhar nos grupos, não são pessoas de baixa formação. Eu acho que não há grupos onde circule mais misinformation no Brasil do que grupos de advogados e de médicos, por exemplo. Tá? Que são a vanguarda da retaguarda política, em termos de coisa, dessas coisas. É onde circula. Então, são pessoas bem formadas, não é por falta disso. Inclusive, há pouco tempo, eu inventei um truque básico para evitar a circulação de grupos de fake news nos grupos onde eu estou. Eu sempre faço a pergunta assim, eu estou fazendo uma pesquisa sobre por que pessoas educadas distribuem notícias falsas na internet. Você poderia me dar uma entrevista? Pronto, acaba a conversa na hora, nessas coisas. Claro que eu não uso isso no grupo bolsonarista, senão eu seria expulso dos grupos e me interessa ficar neles. Você tem bolha informativa, quer dizer, as pessoas circulam, produzem muita informação, mas produzem boa informação em grupos cada vez mais identitários e homogêneos. Quer dizer, você não tem noção, não sei, não estou dizendo vocês, porque eu suponho que vocês não estejam nesses grupos em que eu estou, mas vocês não têm noção da intensidade da informação que circula nesses grupos, de quanto se produz informação o tempo todo, quanto que tem um conjunto de gente monitorando tudo que se publica nos grandes jornais, nos pequenos jornais, em sites alternativos, até em sites de produção de fake news. Há uma indústria do fake news, é uma indústria informativa de fake news, ou pseudo-informativa, ou falsa informação. Pois, muito bem, circula imensamente materiais durante o dia inteiro. À noite, você tem que desligar porque você não consegue acompanhar de tanta intensidade disso. Então, não é falta de informação circulante, não é falta de material. O fato é que esses materiais são materiais de bolha, são materiais produzidos para, de alguma maneira, satisfazer a necessidade, são necessidades psíquicas políticas, necessidade de aquilo que chama em teoria política
psicologia política de viés de autoconfirmação. Eu preciso de materiais que confirmem a minha fé, aquilo que eu já acredito, que confirmem a minha identidade. Então, uma grande circulação desse material, isso não necessariamente produz coisas boas. Além da radicalização, né? À medida que você vai ficando em grupos homogêneos, em 6 meses, a posição que vai prevalecer nesse grupo homogêneo, já que não tem desafiantes à altura, vai ser a posição mais radical. Certo? Em 1 ano será ainda mais radical do que foi há 6 meses, e os grupos vão se radicalizando. Tanto grupos com causas legais como com causas ruins, não importa. Né? Qualquer pesquisa vai mostrar isso, que os grupos vão se radicalizando se eles são homogêneos. Então, nós temos circulação de informação, as pessoas produzindo informação, circulam informação para grupos homogêneos e vão ficando cada vez mais radicalizadas. As pessoas, viemos na sociedade hiperinformada, mas a esfera política melhorou? Se vocês olharem a esfera política brasileira hoje, de hiperparticipação, né? As pessoas não participavam, agora todo mundo entende de política. Eu digo que a pior profissão que existe no Brasil hoje é a minha, porque eu tenho um colega que é o meu sonho de consumo. Ele é químico, ele estuda química de aerossóis, ele estuda cheiro de pelo de cachorro. Ele está fazendo uma pesquisa sobre isso. Quando ele se apresenta num bar ou em qualquer lugar e diz, olha, eu sei tudo sobre cheiro de pelo de cachorro, ninguém desafia ele. Porque ninguém sabe sobre pelo de cachorro como ele, por exemplo, né? Enquanto se eu digo assim, eu estudo política e democracia, o quê? Todo mundo no grupo onde eu esteja sabe, em qualquer grupo que eu esteja, sabe muito mais de política e democracia do que eu. Todo mundo, qualquer pessoa. Então, tem lá engenheiros, técnicos de computador, etc. As pessoas entendem. Então, nós éramos uma nação de 200 milhões de técnicos de futebol, né? Agora somos 200 milhões de especialistas em teoria política e em sistemas políticos, sistemas eleitorais, tudo absolutamente. E assim funciona a esfera pública. Você tem mais, o que acontece? Você tem mais polarização. O centro no Brasil foi desertado, as pessoas estão nos polos, apagando incêndio com gasolina. Né? O discurso de ódio se espraiou nessa sociedade hiperconectada e hiperinformada. As pessoas estão raciocinando e decidindo politicamente com ódio no coração. Muito ódio no coração, estamos naquela fase em que as pessoas nem mais que pensam a política como uma guerra, em que nós podemos ainda dizimar os inimigos. Né? Assim que nós nos encontramos, e tem cada vez mais aquele grupo que eu chamo dos idiotas motivados. Certo? O cara tem muita motivação, sente que ele é o Asterix que está resistindo naquela vila gaulesa contra o avanço de romanos por todos os lados, etc. E ele tem esse negócio. Então, ele é Asterix da causa contra a ideologia de gênero. Né? Então, as mulheres vão descobrir que gêneros são construídos socialmente. Não pode, nós precisamos reagir a isso, senão vai acabar a família. Os homossexuais estão descobrindo que eles não precisam ser humilhados, não podem, nós precisamos resistir a isso, senão isso vai destruir a sociedade. Então, vai se fazendo dessa maneira, todo mundo, os idiotas motivados, estão dominando a sociedade brasileira, e é nessa situação que nós estamos. E, por fim, você pergunta, a política melhorou? Bom, polarização não é necessariamente uma boa coisa. Nós precisamos de pessoas que criem pontes. Cada vez menos temos pessoas que criam pontes, cada vez mais nós temos pessoas que queimam navios, né? Que queimam caminhos, etc. Então, tem cada vez mais gente com gasolina e com certezas. Certezas são imensas. Né? O conhecimento não precisa ser muito grande, mas as certezas são gigantescas nesse país. Há uma virada ultraconservadora no Brasil, à vista de todos. Né? Alguns podem achar que isso é legal. Para a democracia, não parece um cenário promissor no futuro, já que há aí uma eleição que pode ser dividida em termos de pautas morais, e não são pautas morais progressistas, são pautas morais reacionárias, não são nem conservadoras, são reacionárias. Né? A convicção geral é que chegou longe demais no avanço de direitos, no reconhecimento de minorias, no respeito, e que agora é preciso retornar onde nós estávamos, porque desse jeito ninguém aguenta mais. E isso pode ser um decisor eleitoral. Chegamos a esse ponto que isso é um decisor eleitoral. Né? O Afeganistão manda lembranças. Depois, nós temos aqui coisas absurdas, como o bolsonarismo, sobre o qual não vou comentar, porque isso daria muitas pautas e muito tempo, etc., mas que avança por todos os lados. E parece normal. Né? As pessoas, lhes parece normal que seja assim. A pergunta a esse ponto é, para terminar, o que o jornalismo poderia fazer para melhorar? O que o jornalismo faz para piorar, nós sabemos. Né? No sentido de que, se há fake news, temos um paradoxo aqui. Há fake news porque uma indústria de mentira precisa parecer que os seus materiais são jornalísticos, para gozar de algum nível de credibilidade que o jornalismo desfruta. Bom.
Por outro lado, se há fake news, é porque se supõe que o cidadão que consome notícias não seja mais capaz de distinguir uma matéria jornalística de um material de fake news. E não é mais capaz de distinguir porque o jornalismo está tão enviesado, tão feroz, tão parcializado, que não tem mais distinção. Basta lá ter uma linguagem factual, uma fotinha em cima e uma chamada, tenho dúvida. Né? Você diz assim, mas é da Folha ou da... Mas como é que chamou? O que eu vi essa semana? News Actual. Nem sei o que é isso, mas está News Actual. Tanto faz. Né? Parece notícia, deve ser notícia, não sei distinguir mesmo. Então, isso esse é um ponto. Por outro lado, se é verdade que o jornalismo, eu não compro muita ideia do jornalismo parcializado, etc., no sentido que é partidarizado, mas o jornalismo é partidarizado no sentido que tem, no caso brasileiro, claramente, políticas públicas prediletas. E, em defesa das suas políticas públicas prediletas, aceita qualquer coisa. Né? O jornalismo tem essa característica hoje no Brasil. Infelizmente, essa é uma característica que também é assustadora. Agora, o que o jornalismo poderia fazer pela democracia, ou para nos retirar na nossa cidade hiperconectada, em que o jornalismo, inclusive, tem que desafiar os seus competidores. Primeira coisa. O jornalismo não fala sozinho, não é uma voz de credibilidade sozinho, não tem autoridade sozinho, e ele tem que desafiar os seus competidores. Se os competidores são a indústria de fake news, os seus competidores são as pessoas falando e produzindo conteúdo e distribuindo conteúdo. E os seus competidores são, sobretudo, os editores de jornais. Não estou falando dos editores profissionais de jornais, esses que, segundo a representação comum da esquerda, reúne-se toda quarta-feira no Figueira Rubaiá e aí decide como vão dominar o mundo. Não é desse que eu falo dos editores de jornais, do sujeito que no seu grupo do WhatsApp recebe, pega, transcreve a notícia da Folha de São Paulo, edita a notícia da Folha de São Paulo com um comentário, com um discurso, tá certo? Com uma posição, etc., e distribui já editorializada ou reeditorializada pelos seus grupos, pelos seus formigueiros digitais, né? Onde as formiguinhas recolhem e levam para alimentar lá os fungos que estão nos seus formigueiros. É assim que funciona. Então, você tem que desafiar isso. Que jornalismo nós precisaríamos para isso? Ok, 5 minutos serão suficientes. Primeiro, assim, o meu sonho. Have a dream. Certo? Meu sonho. Eu gostaria de ver um jornalismo para pessoas que hesitem. Certo? Eu ainda vou escrever umas propostas para o próximo milênio, a la Calvino, e vai começar como elogio da hesitação. Ninguém mais hesita. Todo mundo tem certeza. Esse é o país das certezas. Todo mundo tem certeza. Lula é inocente, certo. Lula é ladrão, certo. Não tem, ninguém hesita. Ninguém diz, sim, mas será? Certo? É aquela coisa do ceticismo. O ceticismo não é um sistema em que o sujeito diz que não existe o mundo, não existe a verdade. Não. O ceticismo é um sistema em que as pessoas retardam o seu julgamento, retardam a sua decisão. Eu queria ver um jornalismo para pessoas que retardam a sua decisão. Não um jornalismo que empurra o sujeito para tomar decisão agora, automaticamente, miojo, né, feito pipoca de micro-ondas. A matéria agora, Bonner fala, levante-se e bata uma panela, levanta e bate a panela, imediatamente, etc. Como se fosse. Uma sociedade que tem um jornalismo desse, um jornalismo de pressão, que não é feito para homens que hesitem, é porque não respeita as pessoas para quem escreve, por exemplo. Eu queria um jornalismo de pessoas que hesitem. Eu queria um jornalismo para pessoas um jornalismo que trate o complexo com complexidade. Então, nas minhas propostas para o próximo milênio, não vai ser mais a simplicidade, vai ser a complexidade. Porque se o jornalismo não consegue produzir uma compreensão da realidade política brasileira, ou do sistema democrático brasileiro, mais complexa do que o motorista de táxi que me pegou no aeroporto, para que serve o jornalismo? Eu já tenho um motorista de táxi, já tenho o porteiro do prédio, já tenho o cara lá furioso no meu grupo do WhatsApp. Para que serve o jornalismo? Qual a utilidade disso? Se o jornalismo não consegue me colocar numa posição mais complicada, que me permita hesitar, que me permita ver nuances, matizes nos fatos, que dizem assim, mas também há esse outro ponto de vista. Se você esperar mais um pouco, eu posso lhe oferecer também um outro fragmento aqui para você pensar. Para que serve isso? O fato é isso. Eu acho que o fundamental, eu só queria essas duas coisas nas minhas propostas para o jornalismo no próximo milênio. Um jornalismo para pessoas que hesitem, né, que não vou decidir agora, tá? Deixa eu pensar mais um pouquinho. E um jornalismo que não seja simples.
Pode ser simples na linguagem, mas que seja complexo. O mundo é complexo, a democracia é complexa, a sociedade é cada vez mais complexa. O jornalismo que simplifica o mundo é um jornalismo de partido, é um jornalismo que está jogando o jogo, que está jogando para um lado, não importa quantos lados sejam. E é o jornalismo, sobretudo, que não me trata como adulto. Em suma, eu acho que o jornalismo pode curar essa sociedade hiperconectada, mas hipodemocrática é um jornalismo que me trata como se eu não fosse criança. Muito obrigado. Bem, eu tenho algumas questões. Eu vou começar aqui pelo professor Wilson, porque você falou um pouco sobre esse assunto, agora no final da sua fala. É do Paulo Santer. Santer, eu acredito, a letra está um pouco difícil. Professor, me formei em jornalismo há 4 anos e, durante o curso, os docentes sempre destacavam a importância da imparcialidade. No entanto, hoje, na prática, eu vejo muitos veículos tomando partido de diversas frentes, eu acho. Na sua opinião, onde se perde o conceito de imparcialidade? Sempre após a faculdade? Veja, como eu não venho do jornalismo, eu venho da filosofia. Aí fui trabalhar na faculdade de jornalismo, por essa história da vida eu sempre fui meio vagabundo na minha formação. E eu ficava muito surpreso que na faculdade se ensinava no primeiro ano a expressão o mito da objetividade jornalística, ou o mito da imparcialidade. Então eu fiquei surpreso. Digo, se eu tivesse uma faculdade de medicina e alguém me ensinasse no primeiro semestre o mito da competência médica, eu ficaria estarrecido. Se eu fosse trabalhar, se eu fosse comprar camarão na feira lá em Salvador, e o cara disse, olha, eu estou vendendo camarão aqui, você, mas o camarão aqui está bom não, viu? Eu não compraria o camarão, mas o estudante da faculdade de jornalismo tem que acreditar que é o mito da imparcialidade, o mito da objetividade. Sempre fui contra isso. Eu acho que não, acho que tem que ter uma deontologia em que se chama decência no trabalho. Agora, imparcialidade nunca foi um requisito do jornalismo. Eu sempre explico isso para os meus alunos. Imparcialidade, o jornalismo tem que ser parcial. O jornalismo foi criado para ser parcial. A questão é de que parte o jornalismo está. O jornalismo não pode ser imparcial, por exemplo, quando a democracia é ameaçada. O jornalismo é do partido da democracia. O jornalismo não pode ficar imparcial quando direitos humanos são ameaçados, quando minorias são ameaçadas. O jornalismo é uma invenção liberal, foi inventado junto com a democracia liberal, para defender justamente esses valores. Esse é o jornalismo que nós conhecemos, isso faz parte da deontologia. Quando eu compro jornal, sei que ele assumirá essa parte. É isso que eu espero do jornalismo. A imparcialidade que não é admitida é quando o jornalismo joga na roleta política, jogando por um lado, e inclusive quando não assume. Aí, de fato, esse é um problema. Então, que tenha fragmentações, que tenha, inclusive, posicionamentos diferentes, sim, porque a sociedade é pluralista, os jornalistas também são plurais, os jornais são plurais, o jornalismo é uma atividade pluralista também, mas não cabe ao jornalismo jogar o jogo político. E, por outro lado, também não cabe brincar de imparcial quando a democracia está em jogo, quando direitos humanos estão em jogo, quando direitos humanos vira, como no caso brasileiro, uma espécie de ofensa, né? Uma das plataformas de um sujeito que é candidato a senador em Salvador é contra os direitos humanos. Bom, eu tenho aqui 2 perguntas para Manon que eu vou juntar. Uma é do André Cerqueira e a outra é do Aguinaldo Soares da Costa. Elas têm muito a ver, são questões sobre o Jornal Leão. O André pergunta qual é o perfil de público e se foi feita alguma pesquisa antes do lançamento. E o Aguinaldo pergunta, ele é vendido, a que preço, qual a tiragem, funciona para os jovens, enfim, informações que você poderia nos passar sobre o jornal. Oui, alors, donc la première question, c'est quel était le public du 1. Alors, le public du 1 est particulièrement large, en fait. On a fait des études après le lancement du journal qui ont montré que, en fait, nos lecteurs commencent au collège, fin collège, début lycée,
parce qu'en fait, ils trouvent dans le côté monothématique, ils y trouvent un intérêt assez grand pour leur dossier d'école, exposé, etc. Et pour la compréhension aussi de dossiers, ils apprécient particulièrement en fait cette nouvelle, cette forme un peu particulière du journalisme. Donc, ce qui est plutôt encourageant que la jeune génération voilà, soit très présente. Donc, très présent dans les collèges, lycées, aussi enfin dans les bibliothèques. Hein. Les jeunes vont l'acheter au kiosque, mais ils le consultent aussi beaucoup à l'école. Et ensuite, ça va jusqu'à la mort, hein, j'ai envie de dire. On a, voilà, on a vraiment des lecteurs de tout âge. Après, je ne sais pas si ça vous parlerait de vous dire quelles autres sortes de publications nos lecteurs consomment, mais c'est Le Monde, c'est le grand journal, le grand quotidien français. Beaucoup de journaux culturels et internationaux. On a un journal en France qui s'appelle Courrier International, qui reprend des articles de la presse internationale en les traduisant. Donc voilà, donc c'est vraiment des lecteurs qui ont un intérêt international très large, très curieux en fait d'apprendre et porté sur la culture beaucoup. Donc le 1 se vend en kiosque, donc dans les points de vente de presse en France. Il se vend également dans les librairies, du fait que chaque semaine, on donne une carte blanche à un romancier, à un auteur, sur un sujet d'actualité. Voilà, les libraires sont assez friands de cette publication aussi. Voilà, et il est vendu à 2,80 €, donc c'est une fois par semaine, 2,80 €. Voilà, je crois que c'était tout comme question, c'est ça? Okay. Sim, obrigada. Bom, agora é para a Andréia. Andréia, eu tenho uma pergunta aqui do Adriano Pereira. Você poderia explicar melhor como a agência pública funciona em termos de financiamento? Qual o trabalho atual de orçamento? Qual o orçamento que vocês têm? E se vocês buscam verbas individuais para cada trabalho? Qual o orçamento atual? Me desculpa, eu não vou saber responder como repórter. Quem são os nossos financiadores? A gente tem na nossa página, estão todos lá, estão todos escritos. Nosso financiamento, como eu disse mais ou menos no começo, a gente tem de um formato misto, então algumas fundações que financiam a gente enquanto projeto pública, então que ajudam a financiar a pública a existir. Também tem outros financiamentos que aparecem em projetos, parcerias para projetos específicos. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer especiais sobre a Amazônia, que a gente sempre faz, né, grandes especiais sobre a Amazônia, a gente busca parcerias para financiar esses projetos. A gente nunca aceita encomenda de projeto. Então, por exemplo, não é que jamais uma fundação ou uma organização que seja vai chegar para a gente falar, sei lá, propor, quero que vocês escrevam sobre tal coisa. A gente não faz isso. O que a gente faz quando a gente quer lançar um projeto temático, por exemplo, de microbolsas sobre água, ou microbolsas sobre justiça. A gente procura organizações que podem ser parceiras no financiamento desses projetos. Que mais? A gente tem nosso crowdfunding também, a gente teve já alguns anos aí de projeto Reportagem Pública, que é um crowdfunding que a gente faz para financiar um certo número de reportagens. E quando as pessoas colaboram para esse crowdfunding, elas podem votar em pautas que elas vão ler todos os meses ao longo de um ano. Não que todas as matérias da pública vão passar por esse conselho, não é isso, mas algumas reportagens que vão ser produzidas a partir desse crowdfunding são votadas por esse público. E aí a gente coloca 3 pautas e as pessoas votam e escolhem a que elas querem ler no mês. Os números, valores de crowdfunding, essas coisas, enfim, todas têm lá no site da Pública, mas eu, infelizmente, como repórter, não vou saber todos de cor.
Mas, enfim, também é uma coisa que quem quiser pode entrar em contato com a gente depois para pedir. Respondi? Espero que tenha. Obrigada. Bem, eu tenho mais uma questão para o Wilson. Wilson, você disse que o problema para... Desculpem, é do Bruno Ferreira. Você disse que o problema para a disseminação de desinformação não é baixa escolaridade. O que seria, então, central nessa questão? Seria preconceito apenas? Como superar essa questão no âmbito da educação e do jornalismo? Eu acho que, Bruno, acho que precisa, em primeiro lugar, superar essa tendência de tentar explicar os fenômenos políticos por faltas. São sempre complicadas isso. A gente tem de fato, essa tendência. Assim, falta alguma coisa, por isso nós nos comportamos de tal maneira. Nas eleições passadas, explicava-se por que o PT ganha no Nordeste, porque no Nordeste tem uma falta. Não sei se faltam as 3 refeições, se falta proteína, se falta dinheiro. Então, é por isso que lá se vota. Nunca se pergunta pelas razões pelas quais as pessoas votam, e porque, obviamente, o voto de alguém que mora em Cabrobó tem que ser diferente de uma pessoa que mora em Higienópolis. Elas têm razões de votos diferentes. E é preciso entender isso. Da mesma maneira, não entender o voto bolsonarista por uma falta. Não lhes falta nada. As pessoas desejam coisas. As pessoas têm razões para votar em Bolsonaro. O importante é levar a sério as razões que as pessoas têm, mesmo que não sejam as suas razões, as minhas razões para votar, nem que eu acho que sejam razões respeitáveis. Mas são razões, e são legítimas democraticamente. Tá? Não acho que as pessoas distribuam fake news porque lhes falta cultura, lhes falta educação. Há muitas hipóteses que podem ser usadas para isso. Uma hipótese que eu estou tentando testar essa hipótese do chamado viés de self-serving, né? Digamos, de autocompensação, né? No sentido de que eu, na verdade, tenho uma posição política do tipo X, por exemplo. Né? Eu acho que eu sou o dono do tema da violência e acho que a violência se resolve com mais polícia, com prenda e arrebento, com menos direitos humanos, menos garantias, etc, etc. Essa é a minha agenda. Aí vem um fato, que é um fato, por exemplo, a morte de Marielle. Um fato. Certo? Todo mundo fica clamando, porque agora, enfim, teve um ato de violência, e a violência foi sobre uma pessoa de esquerda, de minorias, etc. De repente, eu que tinha o tema, eu sou o dono do tema, agora já não sou mais. Toda a esquerda está sendo beneficiada pela cobertura sobre determinado tema. De repente, alguém tem uma ideia. Vamos produzir uma notícia, um material parecendo notícia, que, de alguma maneira, diga que, na verdade, não foi um crime contra alguém que era inocente, mas ela era uma pessoa ligada ao tráfico, casada com um bandido, um traficante, que ela tinha não sei quantos filhos, que tinha cometido não sei quantos crimes. Vamos distribuir isso como se fosse material jornalístico. Chega para mim isso, é tudo o que eu quero na vida. Eu estava perdendo na disputa no grupo do WhatsApp, de família, para o meu primo Petralha, né, que estava dizendo, olha aí, vocês ficaram no negócio, talvez não resolve, etc, etc. E agora é a minha chance de dizer para ele, olha lá, está vendo? A sua heroína era uma criminosa, certo? Eu não sei muito bem se aquela fonte é confiável, mas me serve. Então, fake news se distribui porque serve, porque interessa às pessoas, porque é bom para ganhar discussão sem ter razão, que é uma coisa importantíssima. Olavo de Carvalho ensina isso todo dia, já devíamos ter aprendido. Né? Como, que é aquele princípio lá de Schopenhauer, como ganhar discussão sem ter razão. Um fake news serve para isso. Então, há razões, digamos, há hipóteses melhores do que falta, porque senão você não explicaria por que grupos de família, ou grupos de médicos, ou grupos de advogados são os maiores distribuidores de fake news no Brasil, por exemplo. Né? Não é porque lhes falte alguma coisa, é porque lhes dá alguma coisa, porque atende a alguma necessidade desses grupos e dessas pessoas. E não adianta nem Fux, nem Rosa Weber dizer que vão sair por aí catando bots e fake news no mundo. Né? Não consegue controlar os carros de som, mas vão controlar os fake news. Né? Etc. Não adianta fazer isso. Se fechar uma porta, abre-se a janela. As pessoas distribuem e fazem fake news porque querem distribuir e fazer fake news. Dá para viver com isso, não dá?
Obrigada, professor. Andréa, a Camila Cetrone tem uma pergunta para você. Comparadas as notícias do Hard News, ler uma grande reportagem demanda tempo e mais interpretação. Nesta época de grande fluxo de informação, existe uma desvalorização por parte do leitor em lê-las, principalmente pautas relacionadas aos direitos humanos? Eu concordo muito com o que o professor falou para encerrar a fala, da gente ter um jornalismo que provoca reflexão, da gente ter um jornalismo que aprofunda, né? Eu acho que o papel do jornalismo investigativo, pelo menos a gente acredita que seja esse, né? Aprofundar as questões e levar também as pessoas à reflexão, não ter uma resposta pronta sobre as coisas. A gente, pela experiência da pública, a gente tem notado, enfim, a partir de todas as ferramentas que a gente tem hoje para medir esse tipo de coisa, que as pessoas leem as reportagens, as pessoas passam um tempo considerável na página da pública, lendo as reportagens, elas se dedicam, às vezes elas guardam a reportagem e voltam depois, isso já estou dizendo a partir de feedback, né, que eu recebo como repórter, então alguém que fala, eu li um pedaço, guardei e vou ler mais tarde, por exemplo. E aí ajuda bastante esses aplicativos, ajudam, né, esses aplicativos tipo Pocket, que você guarda a matéria para ler depois. Enfim, eu acho que eu gosto muito de pensar que as pessoas se dedicam, sim, a ler as reportagens. Não são todas, obviamente, mas eu não acho que as pessoas não leem mais, por exemplo. Essa coisa que muito se diz assim, não, mas para a internet tem que ser notícia rápida. Para a internet tem que ser hard news, porque as pessoas não têm mais tempo de ler, elas não vão ler. As pessoas vão ler o que interessa. E as pessoas se dedicam, e assim, pelo menos é o feedback que a gente tem na pública, de que as pessoas leem, sim, as matérias. Agora, é isso tudo que a gente está falando aqui. Tem a ver com que, se a pessoa quer aprofundar o olhar dela a respeito de tal assunto, ou se ela quer simplesmente uma notícia que comprove a sua tese. Isso é uma coisa que a gente fala muito na pública, desde o começo, e inclusive para estudantes, assim, que é essa coisa de você, quando você vai sair para uma reportagem, você vai sair para descobrir a reportagem, você não vai sair para provar a sua tese a respeito do tema. Se você faz isso, você começou errado. Assim, o mais legal, o mais importante de uma reportagem é quando você vai para a rua e se perde. E tudo aquilo que você achava que você sabia sobre aquele tema, você descobre que você não sabe. E aí você pode ter certeza de que você está no caminho certo da reportagem. Porque se você sair para comprovar uma tese, você vai conseguir. Né? E vai ter gente que vai comprar a sua ideia, vai ter gente que vai ler, se bater com a tese da cabeça dela, como o professor estava dizendo. Agora, a gente tenta não fazer esse tipo de jornalismo, a gente tenta descobrir as reportagens, a gente tenta aprofundar o olhar sobre os assuntos, e a gente acha que existe espaço para esse tipo de jornalismo hoje, sim. A gente, apesar dessa polarização e apesar, enfim, de ter gente que acha que direitos humanos é pauta de esquerda, como eu falei também antes, como o professor também falou, e contra os direitos humanos é contra a esquerda, enfim, isso entra num pacote horrendo, assim. Mas, enfim, mesmo que não lessem, mesmo que a gente estivesse nesse momento em que, de fato, ninguém lê, eu acho que a gente deveria continuar fazendo esse jornalismo, né? Acho que não seria nem um motivo ou uma desculpa para a gente parar de fazer o jornalismo investigativo. Então as pessoas não leem mais, então não vou fazer mais. Isso acho que, de qualquer maneira, seria uma premissa errada, né? Para continuar. Tem uma questão, Andréa, que vem ao encontro do que nós estamos discutindo agora, exatamente sobre o que você falou, é da Ana Cláudia Amaral. Ela diz que o processo de discussão das pautas não precisa de mais análise antes das apurações, pois a TV e as redes sociais já entregam muitas notícias que as pessoas esperam. O jornalismo do futuro não precisa trazer mais qualidade da informação, uma apuração com viés mais humanizado,
não seria a melhor fórmula? Com certeza. Exatamente o que você exatamente isso trouxe. que eu estou dizendo. Assim, quando você pensa no jornalismo investigativo, que é um jornalismo que aprofunda o olhar, você tem que abrir mão do furo, muitas vezes. Às vezes você tem o furo, que vai ser uma descoberta que você vai fazer nessa investigação. Mas você tem que abrir mão do quente, muitas vezes, você tem que abrir mão do assunto da moda. Nem sempre a gente vai conseguir fazer reportagens longas, aprofundadas, com um olhar diferente sobre uma questão, sobre um assunto da moda, um assunto quente, um assunto que está nas redes sociais hoje, né? Então, acho que isso é a primeira coisa. Assim, vamos abrir mão disso. Nem sempre esse é o melhor jornalismo, nem sempre é o que as pessoas precisam ler também, né? Enfim, acho que o que prova isso é, sei lá, nos grandes portais, as notícias mais lidas são, por exemplo, mulher de belo solta pum na cama. Eu lembro muito dessa matéria, que foi a mais lida, com milhões de acessos, enfim, num grande portal. Assim. Eu acho que a defesa dos direitos humanos, né, enquanto diretriz, acho que dá voz para quem geralmente não tem voz, você já limou aí muito clique, já limou o assunto da moda, e talvez você não vá ter muitos compartilhamentos e cliques nas redes sociais, mas são escolhas editoriais. Assim. A gente acredita que sim, que é importante dedicar mais tempo, inclusive na escolha dessas pautas. E também uma coisa que é arriscada, mas que é importante, é saber desistir da pauta, saber desistir de uma reportagem quando ela não avança, assim, que aí já é outro assunto, mas que também entra um pouco nisso. Não insistir numa reportagem a todo custo, porque senão você cai de novo, você volta naquela história de provar uma tese, né? Enfim, então, acho que sim, acho que a escolha de pauta vem também de um olhar um pouco mais maduro a respeito dos temas. Assim, é o que a gente tenta fazer. Nesse sentido, eu gostaria de estender essa questão para Manon. Manon, como você vê os seus leitores, os leitores da França, em relação à leitura de grandes reportagens, tendo em vista esse fluxo da internet, esse ritmo alucinante de informações que a rede nos proporciona, né? Qual o perfil desses leitores em relação a grandes reportagens? Eles têm tempo, né? Aqui a Camila disse que as pessoas não têm tempo. Enfim, que você comentasse um pouco a respeito. Oui, alors comme Andrea, je suis très d'accord avec Andrea sur le fait qu'en fait on a le temps de lire. Enfin, les lecteurs lisent beaucoup. En fait, Internet a ajouté presque en fait a ajouté de la lecture, et on passe notre temps à lire. Alors après, je pense que la raison pour laquelle les reportages et les longs papiers approfondis, les enquêtes, etc., fonctionnent, c'est parce que c'est un équilibre, en fait. On consomme de l'information très rapide pendant la journée, et puis le week-end, on aime bien se poser. C'est pour ça que le papier aussi est important, de temps en temps, aussi de prendre le papier et de se poser. En fait, c'est différents modes de lecture. Avec les longues enquêtes, on décide de prendre le temps. Et c'est un moment à la fois de plaisir, d'information, mais aussi de plaisir. C'est pour ça que c'est important aussi de travailler l'écriture, d'être créatif dans l'écriture, pour que ce soit plus que de l'information, que ce soit aussi du plaisir de lecture et du plaisir d'apprendre. Voilà, je pense que nos lecteurs apprécient en fait ça. On n'a pas des lecteurs qui lisent exclusivement en fait la presse papier. On consomme de tout. Je pense qu'on consomme tous de tout en fait. Et c'est ça qui est important, voilà, qui est équilibré. Obrigada. Continuando, a Solimar Garcia, primeiramente, parabeniza o professor Wilson pela fala e faz duas questões, ela apresenta. A simplificação do jornalismo não seria fruto do foco na informação e isenção? Como fazer essa simplificação sem sacrificar a informação? Bom, aí é um mistério, né, da coisa. Não deve ser tão complicado assim, eu imagino.
Acho que pessoas complexas conseguem dizer de maneira simples coisas complexas, mantendo a complexidade dessas coisas. Eu acho que uma coisa é a expressão, a retórica, a apresentação dos fatos, mas deixar os fatos complexos. Eu acho que a objetividade, um dos significados mais importantes da palavra objetividade, consiste exatamente nisso. Respeitar os objetos, respeitar as coisas, né? Não simplificar as coisas. Agora, para você ter um olhar complexo sobre as coisas, você precisa ter um olhar complexo. E aí tem essa questão hoje dos currículos de jornalismo, né, que é um grande debate. Temos que ensinar técnicas. Não sei, eu acho que o jornalismo falhou. Assim, eu acho que o jornalismo brasileiro, assim como o judiciário, assim como a política, assim como muitas outras instituições brasileiras, saíram menores da crise que começou em 2014 do que entraram nela. O jornalismo perdeu altura, já foi melhor, já teve mais credibilidade, assim como outras instituições brasileiras, eu acho que todas se diminuíram quando foram testadas numa crise da democracia. E eu acho que parte de não ter resistido à crise e não ter saído maior do que quando entrou, pelo menos do mesmo tamanho, está nisso. A formação não é só técnica, né? É preciso ter uma compreensão complexa do mundo. Eu vi jornalismo pontificando sobre mudanças no sistema eleitoral sem ter a menor noção de sistema eleitoral. Vi jornalistas pontificando sobre corrupção, causa o fim da democracia, sem olhar para dados que mostram que tem países com muita corrupção, né, por exemplo, e que conseguem desenvolver-se, por exemplo. As próprias noções são usadas no sentido panfletário, qualquer um pode usar. Corrupção, como se houvesse, do outro lado, uma sociedade incorrupta em algum lugar. Né? Roubou. O que tem por detrás disso? Se o jornalismo usa as palavras como slogan de qualquer outra pessoa pode usar, qual é mesmo a serventia? Mas para ter essa capacidade de oferecer um outro olhar mais complexo, precisa estudar, precisa prestar mais atenção nos fatos, precisa ter menos pressa e precisa, sobretudo, resistir à tendência que eu chamo de produzir uma dramaturgia jornalística. Eu sou defensor de que nas faculdades de jornalismo deveria ter uma disciplina chamada dramaturgia jornalística, porque uma grande parte do jornalismo exige aquilo que se exige em atividades dramatúrgicas, do teatro, da cena em geral, né, da televisão, etc. Quer dizer, a produção da emoção, uma organização das narrativas em que precisa ter protagonista e antagonista, é preciso ter peripécia e desenlace, né, é preciso ter, no fundo, depois o alívio final, é preciso saber se mistura de comédia com tragédia, a poética de Aristóteles aplicada ao jornalismo. Essa pressão dramatúrgica, que você não pode sair da leitura da minha reportagem, senão indignado eticamente, né, revoltado, pronto para ir às armas contra o outro grupo, contra qualquer outra coisa, essa é uma posição que é complicada. Isso não produz complexidade. Essa pressão de que você quer segurar o leitor e o eleitor, né, pela emoção, produzindo nele algum efeito, como se você fosse um roteirista de telenovela, né, um roteirista de filme. Você tem que controlar os recursos dramatúrgicos para produzir um efeito. Não é exatamente esse o acordo fundamental quando se resolve ler jornalismo. Até acho que um pouco de dramaturgia é importante, mas a simplificação dramatúrgica que é feita, a pressão para se obter uma emoção do outro lado, uma ação do outro lado, é complicada. Aquilo que o Jornal Nacional fazia, por exemplo, né, que falava que as pessoas estavam indignadas para filmar a indignação das pessoas batendo panela nas varandas e colocar no último bloco do próprio jornal. Quer dizer, o jornal produz o efeito que ele próprio cobre. E ninguém falava nada. Isso é dramaturgia. Esse é um jornal dramaturgia. Botava uma musiquinha ainda, né? Musiquinha de emoção, suspense, notas menores, notas maiores, vai te comover aqui, vai te indignar ali, etc. Esse não é o jornalismo que, de fato, se precisa. Quer dizer, esse jornalismo serve para tempos tranquilos. Né? Pode ser divertido, embora não seja útil. Em tempos conturbados, como nós vivemos, tempos sombrios em que nós vivemos, esse jornalismo é um desastre. É esse o meu ponto. Né? Continuar com você, Wilson.
Como você avalia a eficácia de serviços como o da Folha de São Paulo, que pede que os leitores lhe enviem notícias suspeitas e então checa a veracidade do conteúdo? Qual o remédio para o consumo de fake news? Eu sei, mas só vou contar para o Facebook. Se eles me pagarem, né? Tem remédio, tem muitas remediações que estamos fazendo. O trabalho que a Andrea faz, a agência dela é fundamental. Fact-checking, verifique fatos, né? Isso é uma forma de demonstrar. Agora, não consegue correr atrás de tudo que é publicado, que é falso, é meio falso, é um terço falso que existe nesse ambiente, porque é impossível, né? Se tem uma coisa que é característica no mundo atual, é a velocidade com que a informação circula e o alcance que essa informação chega muito rapidamente, né? Isso torna impossível qualquer filtragem, mas filtragem necessária, certo? Outra coisa, então, todos esses movimentos que fazem o jornalismo, a Folha de São Paulo, as agências de checagem de fatos, os consórcios que são feitos com o Facebook e as agências de checagem de fatos, os instrumentos que o próprio Google está usando, que o Facebook está usando, que o Twitter está usando, desabilitar contas que produzam, na indústria de fake news, que produzem. Acho isso tudo é muito importante. E ainda acho que é importante também uma coisa que parece banal, mas que chama o constrangimento social, né? Falem bastante disso, que as pessoas estão distribuindo informação falsa online, pelo menos para dar um argumento para o menino dizer na rede do WhatsApp: pô, pai, você está distribuindo de novo fake news? Essa possibilidade de envergonhar os outros que estão distribuindo esse tipo de material ajuda bastante, viu, socialmente. Então, quando começou a se falar de fake news no Brasil, pelo menos essa vantagem passa a ter. Você tem um nome para dar para aquele fenômeno que incomoda muita gente. Óbvio, isso não vai acontecer em grupos homogêneos, né? Onde nunca é fake news é a news dos outros, e acontece aquele fenômeno de Trump, lá, o chamado fake news. Né? Fake news é qualquer notícia que seja produzida pelos outros e que me incomoda, por exemplo. Né? Isso aí não tem conserto. Então, eu não sei como resolve o problema, mas nós temos que lidar com isso. Faz parte do panorama democrático, e as pessoas fazem coisas muito piores do que distribuir fake news, né? É o que me perguntam. É legal as pessoas ficarem discutindo online, as pessoas fazem coisas piores do que discutir online. Tem uma coisa muito pior, mais perigosa para a democracia, que as pessoas fazem, chamado votar, certo? E não nos ocorre que as pessoas sejam removidas esse direito porque elas são perversas. Certo? Então, distribuir fake news é a menor das coisas nesse ambiente aqui. Faz parte do panorama da democracia. Se a gente não gosta disso, existe a aristocracia. Andréa, quem pergunta é o Ranulfo Bocaiúva. Como você lida com as ameaças e pressões? Como os repórteres podem se defender? Ameaças de morte? Ou ameaças tipo dessas ameaças violentas que a gente sofre na própria internet? Porque são coisas diferentes, né? As duas existem, mas são diferentes. Posso falar um pouco das duas rapidamente. Mas só também lembrando que, gente, pelo amor de Deus, né? Notícia falsa não nasceu agora, né? Vamos combinar que o jeito de disseminar essas notícias falsas, enfim, é novo por conta das redes sociais e tudo mais. Mas notícia falsa existe desde que existe notícia, né? Então, enfim. Ameaças, como que era? Ameaças e como a gente lida com as ameaças e como repressões. Como os repórteres podem se defender? Bom, ameaças. Quando a gente trabalha com um jornalismo que faz denúncias, ameaças são frequentes e comuns, infelizmente. Como a gente lida? A gente tenta, ao máximo, se preservar e se proteger. Por exemplo, eu não sei muito, não sei se existe uma cartilha. Eu acho que existem cuidados que você pode ter enquanto repórter quando você está na rua. Sei lá, se você vai para uma zona de conflito, por exemplo, você ir sempre com alguém de lá que conhece, ou você tentar uma coisa bem besta, mas que a gente esquece, por exemplo, você tentar não entrar em contato com as pessoas da sua matéria com o seu próprio WhatsApp, seu próprio celular. Acho que isso é importante. Isso é uma coisa que eu, por exemplo, aprendi
a um custo ruim. Não sei o que mais. Eu acho que como proteção para riscos de vida, na verdade, tem pouca coisa que o repórter pode fazer. E, na verdade, o Brasil é o país onde tem mais mortes de jornalistas, né? Não sei se vocês sabem. Eu acho que a gente, inclusive, deveria pensar mais a respeito disso e deveria cuidar mais disso. O que a gente, olha, tem uma coisa que o ICIJ faz, que é um consórcio internacional de jornalismo, que eu acho muito legal e que eu acho que a gente deveria adotar mais, principalmente no jornalismo de direitos humanos, de denúncia, enfim, de investigação, né? Que é, quando existe uma grande reportagem que vai, por exemplo, fazer uma denúncia muito grave, que vai botar o jornalista local num risco de vida, eles dissolvem essa reportagem por vários países, inclusive até mandam um jornalista de outro país para fazer a parte local dessa reportagem, porque depois dessa reportagem, esse jornalista volta para o seu país e fica mais difícil de chegar nele, assim. Eu acho essa iniciativa, por exemplo, do CIJ muito legal, assim, para a proteção dos jornalistas. É claro que isso é uma coisa ainda muito difícil para a gente, né, por vários motivos, principalmente dinheiro. Mas, não sei o que mais. As ameaças que chegam pela rede, enfim, essa coisa de essas investidas muito agressivas, né, que a gente tem recebido na pública, eles fizeram dossiês, né? Dossiês com cada um de nós, então pegaram nossas redes sociais e aí classificaram cada jornalista em extrema esquerda ou centro, enfim, com as nossas fotos, com as nossas caras, fizeram, enfim, coisas foi bem feio, assim. A gente está tomando as medidas legais. A gente nem gosta muito de falar sobre isso, enfim, mas é isso, a gente está tomando medidas legais sobre tudo isso. E as fake news também são a respeito, né, dos jornalistas e do jornalismo, né? A gente, enfim, a agência pública está como agência de checagem. A gente não é uma agência de checagem. Checagem é uma das coisas que a gente faz, por exemplo. Falaram que a gente estava nesse consórcio com o Facebook. A gente não está, a gente não faz parte disso, enfim. A gente também tem que o tempo inteiro se defender das fake news contra nós mesmas. Falaram que a gente é do Sakamoto, e a gente não é do Sakamoto. Enfim, né? Tá nesse nível a coisa hoje, assim. Agora, sobre as ameaças contra repórteres, acho que a gente tem que pensar mais seriamente sobre isso e para já, assim, é uma coisa muito grave que a gente não dá o devido valor e a devida importância. Bem, são tantos os temas, né, de discussão nesta manhã, todos interessantes. Eu gostaria de retomar a fake news, o tema fake news, e falar com a Manu um pouquinho. Manu, me diz uma coisa, você, no seu país, como os leitores eles veem a fake news? Como esse processo é visto na França e o que os leitores estão fazendo, o que os jornalistas estão fazendo a esse respeito? Alors, la France a été touchée aussi par cette grande vague de fake news. On en a beaucoup parlé. Il y a eu beaucoup d'articles. Les gens sont énormément intéressés à ce sujet-là. D'ailleurs, le 1, on a publié plusieurs numéros sur les médias et on se rend compte que ce sont vraiment des sujets qui, en fait, se vendent énormément. Les gens sont très, très intéressés et ont vraiment besoin, sont vraiment à la recherche d'une information vérifiée, en fait. Je pense qu'il y a eu une grosse prise de conscience, en fait, mais comme partout, hein, j'ai l'impression que ça a été vraiment mondial, le mouvement a été mondial, que les réseaux sociaux, en fait, n'étaient pas une source d'information fiable, qu'il fallait toujours vérifier ces sources. Donc voilà, il y a, dans les écoles, aujourd'hui, on apprend aux enfants comment on vérifie en fait qu'une information est comment dire potentiellement fiable, comment on consomme l'information. Voilà, ça s'est principalement fait de cette manière, je crois. Et il y a aussi eu des comment dire. Je parle du 1 parce que je ne connais que le 1. Hein, je travaille au 1 depuis bientôt 5 ans.
on voit une vraie communauté en fait très ancrée, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, nos lecteurs sont presque des attachés de presse, sont presque des porte-parole du journal. On a certains lecteurs qui chaque semaine relaient la une, relaient les articles, etc., qui sont presque militants, alors que nous, on n'est pas militants, on est militants d'une presse libre et sérieuse, mais on n'est pas militants de sujets en particulier. Donc eux le sont beaucoup plus que nous, et ça, je pense que ça montre... voilà, ce désir, ça montre que ça va dans un bon sens, en fait, le désir de ces lecteurs de bien s'informer. Voilà, donc c'est ce qu'on a pu observer, en tout cas avec le 1. Une vraie communauté, des gens qui viennent nous voir, qui communiquent sur le 1 et qui veulent le faire vivre. On a même des abonnements dits mécènes, en fait, où l'abonnement est beaucoup plus cher que l'abonnement normal. Et c'est pour nous soutenir, et on en a eu beaucoup, en fait, parce qu'ils nous font confiance, voilà. Donc ils savent où chercher. Ils apprennent, je pense qu'aujourd'hui on apprend où aller chercher l'information. Obrigada. Bem, são muitas questões, não conseguiremos fazer aqui todas as perguntas que temos para os nossos convidados. Eu vou finalizar com uma última pergunta para o Wilson. Depois, ainda nós teremos mais 5 minutos para que cada um manifeste suas palavras finais. Wilson, o sociólogo Bauman, pela sua fala, diz sobre uma sociedade hiperinformada, tem dificuldade de juntar as informações fragmentadas para transformá-las em conhecimento. O que podemos fazer para se adaptar à nova forma de aprendizado não linear em uma sociedade pós-moderna? Como lidar com essa dificuldade de absorver conhecimento em uma época que há tantas informações à disposição? Bom, eu acho que essa era uma pergunta que se fazia na origem de mídias sociais, da abundância de informação, e as pessoas não teriam condições de processar as informações, e que muita informação é igual a pouca informação, ou a nenhuma informação, porque quem consegue se mexer nisso aí. Eu acho que essa é uma pergunta... Quer dizer, essa posição do Bauman envelheceu, no sentido que parece que as pessoas estão se virando muito bem nesses ambientes. Só que as pessoas fazem o que querem. Primeiro, assim, porque havia um determinado momento em que você tinha uma ruptura clara entre dois sistemas, um sistema de produção industrial de informação, o jornalismo, e um sistema de produção de informação pelos usuários. As pessoas produziam informação e distribuíam umas para as outras. Essa descontinuidade não faz muito sentido hoje. Primeiro, porque a maior parte dos conteúdos que circulam em ambiente político online é produzido pela indústria. Cerca de 70%, 80% é produzido pela indústria. Então, aparentemente, venceu o lado da indústria. Na verdade, ou do jornalismo, não é bem assim, porque esse material é, como eu disse antes, editado e comentado socialmente. Ele é reeditado, é retrabalhado, é selecionado, é retirado do contexto, é descontextualizado, é recontextualizado. Tudo isso tem que levar em consideração o papel dos editores em mídias sociais, a edição social desse conteúdo. Então, ali, esse trabalho de edição é um trabalho de organização também. Se eu estou num grupo bolsonarista, por exemplo, o material que entra aqui há uma edição dada pelo próprio ambiente social em que eu estou, um ambiente social digital. As matérias têm um foco, se elas são adversárias da nossa posição, elas são organizadas para que fique claro a diversidade, para que sejam tratadas como tal. Se são homogêneas na nossa posição, são ditas, e isso é organizado para isso. Há, naturalmente, uma seleção, dentre tudo aquilo que vai na pauta do dia, que é aquilo que entra no nosso formigueiro, por exemplo. Quer dizer, ali é organização. Então, as pessoas não estão afogando no mar de informação. As pessoas estão lidando com a informação. Depois, as pessoas se vinculam a outras em aquilo que o pessoal de computação chama de hubs, né? Vão se organizando em hubs ali. Então, por exemplo, ao redor de Marisa Lobo, que era moça que fazia, psicóloga cristã, que fazia cura gay, fosse se organizando um hub de pessoas
de uma militância homofóbica, né, se organizando por ali. Se você pega Silas Malafaia, Marco Feliciano, Marisa Lobo, etc., ao redor ali tem uma multidão que foi se organizando ao seu redor. Essas pessoas que estão no meio do centro de distribuição da informação, da visibilidade, ao redor das quais se faz uma distribuição da informação, as pessoas têm os seus orientadores de mente, né? Para dizer em linguagem bem baiana, assim, tem o seu orixá, o sujeito que faz a sua cabeça. É ali, o meu orixá é isso. Assim como a rede do Olavão, né? Aí tem Rodrigo Constantino, tem o Felipe Moura Brasil, você vai vendo um conjunto de pessoas, de digital influencers, como se diz, mas são orixás mesmo, né? O sujeito que organiza lá as coisas, que orientar você, e as pessoas escolhem, cada um escolhe o seu. Assim como a gente escolhia jornalista, né? O meu é Jânio de Freitas, o meu é fulano de tal, etc. Aquele sujeito que você confia, que tem uma posição mais próxima da sua. Hoje as pessoas têm outras formas de organização. Só que aqui nesses ambientes digitais, além de informação, se distribuem outras coisas, que talvez essa seja a diferença fundamental. Se distribui também identidade, né? Os grupos se tornando não somente grupos de consumo de informação, mas grupos identitários. Ali se distribui amor digital, nas formas de likes, de compartilhamento, por exemplo. As pessoas começam a ser reconhecidas, eles próprios formarem o seu próprio hub naquele lugar. Os pensamentos vão se radicalizando, né, que as posições mais afins ao grupo são recompensadas. Né, e o princípio da Neil Neumann, aquela pesquisadora alemã, sobre que nós sempre preferimos estar errados do que estar sozinhos, vale nesses ambientes aí. Nós preferimos estar errados do que estar sozinhos. É importante estar num bom grupo, num ambiente digital e tal, que é aquilo que faz a minha cabeça, que me dá a minha identidade. Então, você encontra, como se diz lá em casa, de um tudo nesses ambientes, muita informação, mas não é informação espalhada que nós estamos afogando, né, como pensaria o Bauman ou outros pensadores aí, que dizem, portanto, as pessoas não sabem. Não, as pessoas são editadas, são organizadas. As pessoas podem não escolher os editores de sua consciência, que eu gostaria que elas escolhessem, mas escolhem. Né? As pessoas resolvem fazer ali, orientar pela Veja, pelo site da Veja, por qualquer coisa. Um dos grandes mistérios da publicação digital no Brasil, por exemplo, é Veja. Né? Porque há um pavor de Veja nos ambientes de esquerda, por exemplo. Há um ditado que a gente usa bastante, que é mais angustiado do que blogueiro progressista em dia de capa de Veja. Né? Eu li aquele consumo. Mas Veja imprime 1,3 milhão de exemplares, numa população de 200 milhões de pessoas, em que 20% por aí votam em Bolsonaro. É nada. Tem mais bolsonarista do mundo do que eleitor de Veja. Tem 10 vezes mais bolsonarista que eleitor de Veja. Então, não é Veja que cria alguma coisa. Veja responde a uma necessidade. É uma necessidade de um grupo que é mais conservador do que Veja. Basta dar uma olhada no site da Veja, as pessoas reclamando que ainda são muito esquerdopatas para o gosto de algumas pessoas. Então, dessa maneira, vocês estão vendo como se organiza e distribui a informação, as pessoas não estão desorientadas. As pessoas não estão perdidas em informação. As pessoas estão mal orientadas mesmo. Eu sou favorável a uma perspectiva realista. Tá? As pessoas fazem as coisas que querem com os recursos que têm. Né? O recurso hoje é hiperinformação, mas as pessoas conseguem se encontrar por aí. Então, não creio que as pessoas estejam perdidas, não. As pessoas estão mal encontradas. É isso. Agora. Bem, então nós vamos finalizar a nossa manhã. Eu deixarei com os nossos convidados as perguntas que foram feitas e que não puderam ser respondidas em função do tempo. Eu vou pedir, então, para que vocês, né, finalizem com considerações, alguns minutinhos apenas, para nos despedirmos. Eu, inclusive, por questões de justiça deliberativa, não vou falar, porque eu falei demais aqui, repasso para as minhas colegas aqui, mas muito obrigado novamente pela gentileza do convite, pela gentileza desse público maravilhoso. Obrigado. Merci aussi beaucoup pour l'invitation. Pour conclure, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire le professeur Wilson. On tape souvent sur les doigts des journalistes en disant qu'ils ne prennent pas assez le temps
d'aller vérifier l'information. Et c'est juste, hein, on a été engloutis par une grande vague, on a tous été surpris par cette grande vague des réseaux sociaux, de l'information sur Internet. Donc il faut prendre le temps, mais je pense aussi que le lecteur doit aussi prendre le temps en fait, de s'informer. Aujourd'hui, on est habitué à avoir la béquée, on est perfusé à l'information, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans la perfusion en fait. Et c'est comme un corps qu'on nourrit en fait. Si on veut grandir et être en bonne santé, il faut choisir. Donc c'est aussi la responsabilité du lecteur de s'informer, d'où l'importance de l'éducation à l'accès à l'information en fait. Ça devrait être une priorité en fait, d'apprendre aux lecteurs d'aujourd'hui à s'informer avec quels outils et pour pouvoir développer un esprit critique. Voilà, merci encore pour votre accueil. Eu queria também agradecer mais uma vez o convite. Acho que foi uma mesa excelente. Aprendi muita coisa também, refleti sobre muita coisa. Queria convidar todas e todos que não conhecem a Pública para entrarem no site, apublica.org. Nos procurem, vamos conversar também a respeito de outras coisas. Esse é um assunto que, nossa, poderia ir um dia inteiro em cada tópico dele. E acho que, enfim, para os jornalistas presentes, a gente está vivendo esse momento obscuro, difícil, de várias formas, não só, enfim, na sociedade, mas com, enfim, discursos de ódio e tudo isso, fake news, mas também para o jornalismo, né? A gente tem a crise de modelo, a gente está repensando um monte de coisas. Mas, assim, não vamos desistir do jornalismo, do bom jornalismo, não vamos achar que, porque as pessoas estão interessadas em provar suas próprias teses, a gente não deva continuar lutando pela qualificação do debate. Eu acho que é isso, assim, quando alguém me pergunta, às vezes, assim, mas o que você acha que você vai conseguir fazendo essa reportagem, por exemplo, sobre aborto? O que você acha que você vai conseguir? Você acha que a pessoa que é contra a descriminalização do aborto, ela vai mudar de opinião lendo sua matéria? Eu falo, olha, a ideia da reportagem não é converter ninguém. A ideia da reportagem é qualificar o debate. Se essa pessoa puder, ao menos, ler a reportagem e tiver elementos para a gente debater isso num nível um pouco melhor do que simplesmente com jargões, ou usando notícias falsas, ou usando, enfim, de suas crenças, suas paixões, seus ódios, se a gente conseguir, com o jornalismo, qualificar o debate, eu acho que a gente já está assim, num caminho incrível. É isso. Obrigada. Obrigada a todos, obrigadas aos presentes deste evento. Então, vamos para o intervalo.